Sistema locomotor. Residentes: Débora, Railine e Vanderleia. Hoje vamos fazer uma revisão sobre os ossos e os músculos. Quantidade de ossos do corpo humano. Uma pessoa adulta tem cerca de 206 ossos que estão dispostos das seguintes maneiras: 8 ossos cranianos, 14 ossos faciais, 3 na orelha, 8 no pescoço, 44 no tórax, 7 no abdômen, 62 nos membros superiores, 60 nos membros inferiores. E já que nós estamos falando de sistema locomotor, é indispensável falarmos também sobre a classificação dos nossos ossos. Ou seja, quais são os tipos existentes e quais são aqueles principais exemplos? Os 206 ossos existentes no corpo humano são classificados de acordo com o formato e com a sua localização. Pelo formato, que é o que nós iremos abordar hoje, os ossos são classificados em 5 principais tipos, que são os longos, os curtos, os planos, os irregulares e os sesamoides. Os ossos longos são ossos os quais o comprimento, apesar de ser variável, é maior que a largura e a espessura. Além disso, eles são resistentes e têm uma grande capacidade de amenizar o estresse gerado pelo peso corporal, isso graças à sua estrutura ligeiramente curvada. Esses ossos têm a sua estrutura dividida em um corpo longo e as suas 2 extremidades. Alguns exemplos de ossos longos são o fêmur, o húmero, o rádio, a una, a fíbula e as falanges. E aqui nós podemos observar uma ilustração tridimensional de um fêmur, que fica localizado na região popularmente conhecida como coxa. Aqui podemos observar a curvatura dele e a sua divisão, que no caso é um corpo longo e as 2 extremidades. Os ossos curtos são aqueles os quais o formato é ligeiramente cuboide, já que o comprimento, altura e largura são praticamente iguais. Esses ossos são geralmente compostos por uma camada externa de osso compacto, enquanto no seu interior é composto de osso esponjoso. Alguns exemplos de ossos curtos são os ossos do punho, chamados de carpo, e os ossos do tornozelo, que correspondem ao taço. E na imagem nós podemos ver os 2 exemplos, onde a superior diz respeito ao taço e a inferior diz respeito ao carpo. Os ossos planos, achatados e também chamados de laminares, são ossos finos, mas são resistentes e compactos, e geralmente são compostos por 2 lâminas de osso compacto, e entre essas 2 lâminas existe o osso esponjoso. Esses ossos oferecem grande proteção aos órgãos e tecidos e estão presentes em áreas que requerem uma maior integridade, como, por exemplo, a cabeça, a pelvis e as costas. Alguns exemplos aqui ilustrados são as escápulas e os ossos do crânio, em especial o osso frontal. Os ossos irregulares são aqueles de estrutura complexa, irregular, como o próprio nome diz, e com composição variável de tecido ósseo esponjoso e o tecido ósseo compacto. E alguns exemplos a serem citados são as vértebras e o calcânio, sendo que esse último é considerado o maior osso do pé humano e ele dá formato ao nosso calcanhar, enquanto as vértebras formam a coluna, como é possível observar aqui na imagem. O último tipo, mas não menos importante, trata-se do sesamoide, que são ossos cujo diâmetro pode variar de milímetros a centímetros, e quando se desenvolvem em determinados tendões do corpo, confere uma certa proteção a essas regiões, que suportam atrito, tensão e estresse físico. E um grande exemplo de osso sesamoide é a patela. Sistema muscular. Importância dos músculos. Os músculos são os únicos geradores de força capazes de produzir o movimento articular. Eles têm a função de movimentação do corpo, estabilização corporal, regulação do volume dos órgãos, movimentação de substâncias no corpo e produção de calor, além de estar totalmente atuando no sistema circulatório e nervoso. Vamos falar sobre os 3 tipos de músculos.
O primeiro músculo é o músculo liso ou não estriado. Tem esse nome pois apresenta células com aparência de lisas, diferente dos outros dois tipos de músculos que apresentam células com rachaduras ou estrias. O músculo liso possui contração involuntária, ou seja, se contrai automaticamente. Se localiza em estruturas ocas do corpo humano, como o intestino, a bexiga, útero, vasos sanguíneos, entre outros. A sua função é garantir o movimento desses órgãos. O segundo tipo de músculo é o estriado cardíaco. Como vocês podem ver aí na figura, as células desse músculo não são lisas. Elas têm essas estrias por volta, por isso o nome estriado. A contração também é involuntária. Isso porque esse tipo de músculo reveste o coração, e a função dele é garantir os batimentos contínuos do coração. O terceiro tipo de músculo é o estriado esquelético. Como vocês podem ver, as células desse músculo também são estriadas, por isso o nome estriado. A contração é voluntária, ou seja, os movimentos são controlados pela nossa vontade. Esses músculos estão conectados com os ossos e cartilagens, e através das contrações permite realizarmos movimentos, como andar, correr, pular, dançar. Nosso corpo tem aproximadamente 600 músculos esqueléticos. São muitos. Portanto, vamos aprender como eles são agrupados e quais são os principais músculos. São agrupados da seguinte forma: músculos da cabeça e do pescoço, músculos do tórax e abdômen, músculos dos membros superiores e músculos dos membros inferiores. Principais músculos da cabeça e do pescoço. Aqui podemos ver o músculo frontal. Assim como no vídeo, podemos ver que ele eleva a sobrancelha e enruga a testa. Músculo temporal. Ele auxilia na movimentação da mandíbula. Músculo masseter. Esse é o músculo mais forte do corpo humano. Vejam aí no vídeo onde ele se localiza. Ele é um dos principais responsáveis pela fala e pela mastigação. Orbicular do olho. Como vocês podem ver na ilustração, ele é responsável por fechar as pálpebras. Orbicular da boca. É um músculo circular que auxilia nossas expressões faciais. Por exemplo, quando estamos felizes, começamos a sorrir graças a esse músculo, além de auxiliar na mastigação, abrindo e fechando a boca. Esternocleidomastoideo é o principal flexor do pescoço, ou seja, permite a cabeça girar e inclinar para frente e para trás, como vocês podem ver aqui nessa representação. Principais músculos do tórax e abdômen. Peitoral maior. É um dos músculos que auxilia na articulação do ombro. Aqui podemos ver o oblíquo externo do abdômen. Ele inclina o tórax para frente, como podemos ver na ilustração. Aqui temos o reto do abdômen. Ele auxilia na expiração, pois flexiona o tronco. Observem essa representação. Aqui vemos o músculo trapézio. Ele realiza vários movimentos da escápula. Principais músculos dos membros superiores. O deltoide. Ele movimenta e estabiliza a articulação do ombro. Tanto o bíceps quanto o tríceps estão relacionados com a flexão do cotovelo. Vocês podem ver aí nos vídeos a movimentação que esses músculos fazem. Principais músculos dos membros inferiores. Sartório. Este músculo está localizado na coxa. É o músculo mais longo do corpo humano. Ele move as articulações do quadril e do joelho. Vasto lateral. Esse músculo tem a função de extensão da perna e flexão da coxa.
Sóleo. Este músculo permite a flexão do tornozelo, permitindo que o calcanhar se eleve quando andamos ou pulamos. Graças ao sóleo e a outros músculos, como o gastrocnêmio, é que as bailarinas conseguem ficar na ponta dos pés. Tibial anterior. É o principal músculo dorsiflexor do pé, ou seja, movimentação do tornozelo e do pé. Glúteo máximo. É um dos maiores músculos do corpo. Ele é que dá formato à região glútea e é o principal responsável pela movimentação do quadril.